Vamos lá, estamos aqui no nosso Letras Online, um bate-papo aqui sobre literatura, literatura a partir de um tema. E você é super muito bem-vindo, deixa aí o seu comentário, deixa aí uma sugestão de tema, uma sugestão de literatura, para que a gente possa prosear aqui, tá bom? Nosso tema de hoje é Pânico, no livro A Pomba, de Patrick Suskind. A vida parecia, a Jonathan Noel, correr estável até que um encontro com um animal assustador o obriga a revisitar sua vida inteira. Sempre temos a sensação ruim quando pensamos que a vida é eterna, uma eterna repetição de ciclos, iguais e contínuos, nos quais nos vemos presos às tarefas, dormir, trabalhar, comer, reproduzir, adoecer e morrer. Dizemos que estamos entediados. Por outro lado, sempre que algo nos impacta, nos arranca da mesmice do cotidiano, a primeira coisa que pensamos é: como era boa aquela vidinha chata. E é isso, hoje vamos conversar sobre os encontros que nos impactam, nos tiram do chão e nos fazem chamar pela normalidade perdida. E o nosso guia será o escritor Patrick Suskind e sua novela A Pomba, escrita em 1979. É isso, Ricardo? É isso, Robert. Muito bem. E quem é o nosso autor, né? Patrick Suskind, assim, tem uma Patrick importância. Suskind, ele é um autor alemão. Não dá para saber muita coisa a respeito dele, que ele é daqueles eremitas que fica escondido. Ele é daquele assim, você ganhou o prêmio Nobel de Literatura, tal dia, tá? Aí o pessoal tá lá esperando ele chegar, ele não vai. Que ótimo. Não vai receber prêmio, não recebe jornalista, apesar dele ter sido jornalista no início. Fechado, recluso, ninguém fala com ele. Mais ou menos a mesma fama que tem o Dalton Trevisan lá do Paraná, né, que é conhecido como era o vampiro de Curitiba. Né? A mesma fama que tem o Rubem Fonseca. Então, alguns desses reclusos que não sabem muito da vida dele. A não ser que ele começou como jornalista. Mas ele é muito mais conhecido por um livro que se tornou filme, que depois fizeram seriado, e todo mundo tem alguma ideia do O Perfume, que é aquela história do Jean Grenouille, que era um sujeito que se tornou um assassino, que tinha a peculiaridade de não sentir cheiros. Quer dizer, ele não exalava, ele não emanava cheiros, mas ele sentia cheiros. Muitos cheiros. Sabia identificar, tanto que ele se tornou um grande fazedor de perfumes. Só que da onde ele queria extrair os perfumes? Dos corpos das pessoas. Então esse romance deixou ele famosíssimo. Mas A Pomba é um dos primeiros trabalhos dele. E é uma grande história. E conversa com esse nosso mundo contemporâneo. E eu acho que a partir dessa ideia, dessa sensação de pânico que todo mundo vive de vez em quando, né? Sobretudo agora nessa época de pandemia. Acho que o coronavírus é a pomba da gente, né? Eu acho que depois a gente conversar um pouco talvez fique claro, né? O básico da história é o Jonathan Noel, um sujeito que vive todos os dias iguais. Mora num lugar tranquilo, ele mora sozinho. Tem um trabalho que permite a ele ficar meio burocrático, carimbava, não precisava conversar com muita gente, então ele ia, pegava no mesmo horário, ele acordava, tomava o seu café, ia para o metrô, ia para o trabalho, desempenhava as funções, voltava para casa, sempre igualzinho. Uma maquininha. Então você acompanha um personagem normal. Um dia ele abre a porta e encontra uma pomba na frente, como se fosse um cortiço onde ele mora, assim, uma sequência de portinhas, né, de apartamento, bem pequenininhos, com um banheiro por corredor, né, não é uma suíte. Um sujeito sai, ele sai, vai para o banheiro, volta, ou antes de ir ao banheiro, uma coisa assim, ele abre a porta
de saída e vê lá uma pomba nesse corredor. E dá um pau no sistema, dá um bug. Quando ele vê a pomba, volta correndo para dentro de casa, tranca a porta, esconde debaixo da cama. E aí o grande trabalho dele passa a ser como sair para ir trabalhar. E aí depois, o grande trabalho dele é como voltar para casa. Sem encontrar a pomba. Né? Ele consegue sair de casa, vai para o trabalho, encontra pessoas e vai conversar. Ele tenta achar um jeito de arrancar, tirar a pomba de lá. Mas não ele, né? Tentar um jeito. Ele passa o dia inteiro, uma aventura. Só de falar, eu fico sem ar. De imaginar o sofrimento desse cara o dia inteiro. Aí, assim, se a história fosse só isso, talvez não desse esse impacto. Só que aí o cara vai narrando que enquanto o Jonathan, que é o personagem, vai passando por isso, ele vai se lembrando da infância, de ter perdido a mãe, de ter ido morar com um tio, com outro tio. Vai ligando coisas, partes da vida dele absolutamente, provavelmente muito traumáticas para ele, e que aí você entende porque ele era igualzinho todos os dias, porque tudo aquilo ele pegou, trancou numa caixinha e guardou lá dentro da alma, lá no fundo, ficou trancado. Então ele era uma máquina. Enquanto máquina, automaticamente, ele não precisava pensar nisso, nem sentir, nem passar por esse sofrimento, não passar por esses sofrimentos do passado, nenhum deles. Por alguma razão do destino, não dá para saber qual Deus fez essa sacanagem com ele, deu um estalo dele que ele olha no olho da pomba e viu um olho morto. Ele abriu uma caixinha de Pandora. Abriu uma caixinha, ele viu o olho morto, o olho era parado, não é vivo. Essa é a descrição do olho, então ele se assusta mais com o olho da pomba. Aquilo traz tudo de volta. Aí ele tem uma sensação de transbordamento terrível. Quando ele volta para casa, a pomba foi embora, obviamente. Mas ele passou um dia do cão. Horrível o dia dele. Então, acho que é nesse sentido que eu acho que todo esse processo do coronavírus é a nossa pomba. Né? Que virou a chavinha. Virou uma chavinha. Para muita gente virou. Cada um a sua maneira. Né? Virou uma chavinha. Ainda mais tendo que ficar em casa, essas coisas todas. Os que ficam em casa. Imagina, você tem que ficar... muita gente realmente experimentou situações de... Eu não posso pôr a cara para fora da porta. Aí não adianta você... E não é pessoa que não sabia que o vírus não pega aerosol, mas é contágio. A pessoa sabe. Mas a vivência emocional de que é um perigo terrível... Traz o pânico. Traz o pânico porque vira a chave. Então, muita gente não abria a porta de casa mesmo, não saiu mesmo. Tem gente que ficou 1 ano sem sair de casa. Tendo que ir parente lá, levar comida, empurrar assim com Tem histórias, né? Você vai e empurra por baixo da porta, sabe? A comida. Tem muitos relatos desses. De pessoas que entraram numa sintomática muito forte. Né? Mas tem muitos outros gatilhos para isso, né? Tem muitas outras pombas que a gente pode ter aí ao longo da vida. Não sei porque cargas d'água, me lembrei o quanto existe uma juventude hoje que toma medicamento, né? Ansiolítico. Aí mas por que estão tão ansiosos? Antigamente parecia que não eram tão ansiosos, né? Talvez, se você investigar qual é a pomba que se apresenta para a nova juventude, emprego incerto, carreira incerta, você tem que fazer o vestibular e você tem que acertar na sua carreira, você não pode errar, mas eu gostaria de trabalhar no semáforo com malabares. Você está maluco, você tem que ser médico, entende? Essas coisas que vão fechando e você não consegue mais ter espaço. Vai entrando dentro da caixinha. Vai entrando dentro de uma caixinha e chega um momento em que, então eu tenho que fazer o vestibular. E se eu não passar?
Que é uma possibilidade, né? É a pomba do É a cara. pomba. Porque se você diz, o seu caminho é aquele, só tem esse. Você vai para uma entrevista de emprego, você não sabe nem que roupa você põe. Né? Por quê? Se eu não conseguir aquele emprego, eu estou ferrado. Né? É mais uma pomba. O sujeito está interessado numa menina, mas como é que ele fala com ela? É sempre arriscado ele dizer uma coisa errada e ele ser, portanto, um machista, por exemplo, ou ser acusado de estuprador, porque ele pode ter falado uma coisa errada. Até para falar com alguém, se relacionar hoje em dia, a gente se encontra com pombas. Né? Se você vai emitir uma opinião política, você precisa dizer, escuta, olha só, eu não gosto daquele cara, tem que fazer um preâmbulo. Olha, eu não gosto daquele cara, eu acho ele muito ruim, etc, 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 mas aquela lei que ele assinou foi boa, viu? Então, você gasta meia hora explicando que você... Porque as pessoas vão te entender mal. Então, essa sensação que você tem de que ninguém vai te entender é também uma pomba, né, atualmente. Se você escreve na tua rede social uma frase que as pessoas... Hoje em dia ninguém entende mais o que você escreve, entende o que elas leram, né? Elas leram. Né? Isso pronto, é outra pomba, né? Então, a rede social é uma pomba, né? Porque você pode ser massacrado, né? Isso, toda hora você ouve história... Já ouviu história de cancelamento? Cancelou a pessoa. Cancelou, Agora tem muito esse cancelamento. É uma história de cancelamento. Eu ouvi falar, eu comprei liga lá, eu peço um cachorro quente. Eu quero cancelar o pedido porque eu não está um pouco atrasado. Agora, cancelar uma pessoa. O que acontece com uma pessoa que é cancelada? É uma pessoa, né? A gente, se notar como é que a gente elabora as frases, a gente vai perceber o nível da coisa. Você cancela uma pessoa. Deve ser pior do que matar alguém, né? Cancelar, porque está cancelado. Ele não perdeu todos os direitos. No Império Romano havia uma figura, deixa eu ver se eu vou me lembrar, um nome latim, Homo Sacer. O Homo Sacer, eu acho que era esse o nome. O que é essa figura? É uma figura que ele não era, para o Império, ele não era escravo, ele não era servo, ele não era cidadão, ele não era nada dessas categorias. Por alguma razão, ele estava andando pelo preambular, só ele andando pelo território, mas ele não é nada. Então, qual é essa cara? Isso é uma liberdade para ele, ele não é nada. Então, mas também eu posso, se eu cismar, eu podia matá-lo. Eu não iria preso. Porque ele não é nada. Porque ele não é nada. Então, esse era um homo sapiens. Então, o cancelado me parece isso. Essa figura que fica na borda aí. Agora, depois... Pronto, nada que ele fala vale, né? Nossa. Então, a gente tem alguns gatilhos, algumas pombas aí. E ele, com pomba, a pomba também pode ser... Ele também tem uma literatura fantástica nesse sentido, então. Pensar, né? De criaturas, né? Eu acho que a literatura tem uma função, né? Tem um papel a literatura fantástica. A literatura fantástica, ela está empenhada, ela está imbrincada em todo o texto. Tudo é fantástico, né? Não é um encontro com algo fantástico, né? Então acho que ele é um pouco diferente. Ele está mais próximo de uma literatura de horror do que do fantástico, né? Se você agora se imaginar as criaturas na literatura, tem muitas dessas criaturas que modificam o curso da vida de alguém. Moby Dick é uma delas. Então, essas criaturas, elas têm uma função dentro da escrita dele e de outras, né? Mas essas criaturas no fantástico, talvez a pomba falasse com ele. Nessa é uma pomba. Tudo mais é só na cabeça dele. Sabe? O fantástico está dentro, talvez. Né? Talvez dê para dizer isso. O fantástico está dentro, né? Você estava falando do Moby Dick, eu cortei. Porque é um outro exemplo de criatura que um encontro, o marinheiro, acho que é o... Como é o nome dele? Escapou o nome do personagem. Enfim. Ele passa a vida querendo matar, caçar a Moby Dick. Ele encontra aquela figura, né? Então, mudou o curso da vida dele, tudo gira em torno. Em função. Ele foge da pomba, o outro vai caçar. Vai de encontro. Eu vou caçar aquela figura. Porque também traz toda uma vida interna daquele personagem que ele projetou sobre
a baleia e ele precisa caçá-la, ele precisa matar. Abrindo as figuras fantásticas têm as criaturas, né? Elas têm uma... talvez elas não estejam dentro de um enredo fantástico, mas elas desempenham esse papel assim, de gatilhos. Né? De gatilhos, eu acho que de gatilhos. Muito bom. Patrick Suskind. Vamos ler um trechinho? Pega um trechinho. Eu selecionei um trechinho dele com alguns comentários, porque eu até já escrevi alguns artigos em que eu retomava alguns elementos dele, então já vou ler tudo de uma vez. Ó. Isso aqui é parte do livro. Era-lhe franca e torturantemente horrível pensar na possibilidade de deparar-se com outro inquilino. Essa frase mostrava que ele era um sujeito que não queria falar com ninguém mesmo, ele queria ficar isolado. Quanto menos contato, melhor. Aquele espanto mútuo diante da visão do outro. Era isso que ele queria evitar. Encontrar com outra pessoa, falar um simples bom dia já podia ser uma pomba. Um problema para ele. A simultânea perda de anonimato. Isso ele também precisava evitar. O contato, quanto podia fazê-lo se misturar com o outro. Então ele era um sujeito com sérios problemas, né? As pessoas iam começar a me reconhecer. Pois é, ele ia se misturar com o outro, né? Só dizer bom dia. Patrick Suskind escreveu em 1987 a novela A Pomba, de onde foi retirado o trecho que inicia esse parágrafo. Conta a história de Jonathan, um homem que tem quase um colapso, uma vivência de pânico, após encontrar-se saindo de seu quarto com uma pomba no corredor da pensão em que vivia. O encontro com a temida ave devolve a Jonathan todo um passado em que ele preferia esquecer, através de uma vida regrada e vazia. Era esse o grande ponto dele, né? Tentar manter do lado de fora aquilo que dentro era muito vazio. E em alguma caixa lá no fundo era muito de difícil entendimento para ele mesmo do que se passou com a própria vida. Não conseguia trabalhar isso nele. Né? De modo algum. Aí, uma outra frase do livro. Quase morreu de susto, porque ele não é em primeira pessoa, né? Tem um narrador. Quase morreu de susto, pelo menos seria assim que, mais tarde, recordaria o momento. Mas isso não seria correto, posto que o susto só veio depois. O que ele teve foi um espanto mortal. Encontrou a pomba, ele não teve um susto. Um espanto mortal. Muito mais do que isso. Aos domingos, não saía do quarto de maneira nenhuma, a não ser para fazer a limpeza e cobrir a cama com roupa limpa. Vivia assim, tranquilo e satisfeito. Entrava ano, saía ano, década após década. Era esse cara, regradíssimo. Não havia nenhum brilho, nenhum lustre, nenhuma centelha de ser vivo. Era um olho sem olhar. E estava arregalado para Jonathan. O encontro com a pomba, que era o olho morto. O olho morto. Ou seja, ele tinha uma vida morta, ele enxergou na pomba. E aí? A partir daí desencadeou uma avalanche de coisas. Muito bom. Olha aí, gente, ó, uma outra dica então aqui. Patrick Suskind, A Pomba. Falando um pouco aqui da temática do pânico. Por favor, você aí que está com a gente, que assistiu o nosso Letras Online, deixa aí o comentário. Não esquece de deixar um recadinho aí para a gente, para que a gente possa aí desenvolver nessa prosa nossa aqui e construindo outras pontes com a literatura, tá bom? Muito agradecido aí pela presença e até o próximo Letras Online.